Olá, você está no canal Biologia Evolutiva de Ivan. Pessoal, virose. Ultimamente, eu acho que é uma das coisas que a palavra é mais pronunciada é virose, por conta da pandemia. Então, temos que entender os vírus. Vocês que acompanham o canal, os vírus é um grupo de organismos vivos. A palavra vem de veneno, tá bom? Isso foi uma definição lá no século XIX, por conta de uns testes que um naturalista estava fazendo com o chamado mosaico do tabaco, nada mais nada menos do que o vírus que ataca o fumo. E a partir daí nasce a palavra, vem do latim, e a denominação. Então, daí vem o tutorial desse vídeo, vai ser viroses, no plural, porque são vários tipos de virose. E o que é virose? Virose é qualquer, se for em qualquer dicionário, qualquer língua, diz respeito a qualquer doença causada por vírus. Tá? Então, qualquer doença, gripe, sarampo, catapora, febre amarela, dengue, só para citar alguns nomes, tem tantas outras. AIDS nem tanto, a gente vai entender, eu posso até especificar, mas na verdade AIDS é uma síndrome, mas claro que o que desencadeia é um vírus, que é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Dessa maneira, ele neutraliza, vamos pensar, imobiliza o sistema de reação imunológica do indivíduo. Logo, ele vai inativar, porque os linfócitos não têm capacidade de reconhecer antígenos, ou seja, corpos estranhos. O indivíduo, quando se torna aidético, que é a síndrome, na verdade é a denominação, ele morre. Mas vamos entender, por exemplo, os vírus. E aqui cabe outro interesse. Esse tem transmissão pelo ar, pelo contato físico, dependendo do tipo de vírus, relação sexual, exemplo, HIV, HPV, são vírus que passam pela relação física, no caso, relação sexual, contato físico. Tem vírus que passam pelo contato, também pelo ar, exemplo, influenza, causa gripe. Tem vírus que pode passar pelo alimento, rotavírus, por exemplo, água, alimento contaminado. É uma maneira que ocorre a infecção de pessoas, a transmissão vai ocorrer dessa maneira. Tem vírus que depende de vetor, o caso do vírus que causa dengue, os 4 vírus. O vírus que causa a febre amarela, também é outro exemplo. O vírus da raiva. A raiva a gente poderia chamar de uma doença silvestre, no entanto, atinge o ser humano, acaba por picada, mordida de animais silvestres, transferindo para o cão doméstico, o gato, e chegando até o ser humano, atingindo o ser humano, tá? Bom, então, vamos pensar em termos de doenças causadas por vírus. Tem essas formas de transmissão, são os cuidados. E aí tem 2 palavrinhas mágicas que o pessoal erra muito. Um é soro e o outro é vacina. O que é um soro? Um soro é um material que é feito, vamos pensar na indústria farmacêutica, ele vai neutralizar o efeito, vamos pensar na situação de virose. Ou seja, o soro é a cura. Eu não entendi nada. Imaginar que alguém está com uma doença que é provocada por um vírus, que é logo uma virose, ele tem que tomar o soro para curar. E a vacina? A vacina, ela é também, a gente pode entender como algo medicamentoso, porém ela é um antígeno, ela funciona como um antígeno, que é antígeno, tudo que é aquilo que é estranho ao nosso corpo. Antígeno e anticorpo é uma relação muito forte. Nosso corpo tem contato com algo estranho, ele forma anticorpos específicos para aquele agente estranho, aquele invasor. E só serve para aquilo ali. Então a vacina, na verdade, são antígenos que vai provocar no corpo daquela pessoa que recebeu a vacina uma reação imunológica, tá? Essa reação vai formar anticorpos específicos. Vamos imaginar, essas vacinas elas têm vários tipos. A vacina pode ser feita só com parte do organismo, micro-organismo causador da doença, tá? Pode ser feito com ele no total. Ele ainda pode passar por ter 2 técnicas. Uma é, por exemplo, o chamado atenuado. Ele não está morto, mas ele está inativado. Ele não vai provocar doença, não vai causar doença.
Outro, ele está morto, então o vírus, no caso tratando de vírus, está morto, então também não vai provocar doença e vai desencadear a reação imunológica, tá? Na pessoa que recebeu aquela vacina. Outra situação é feita com parte dele, por exemplo, agora no caso da pandemia do coronavírus, que é um dos coronavírus pertence à família Coronavirídea, tem muitos vírus nessa família, esse que causa a doença nos seres humanos, ele pode ser com a proteína chamada S. Pode ser usando um outro vírus, que é isso? Pegar essa proteína S e colocar em outro vírus que causa doença, por exemplo, doença em aves, em outros animais, mas não causa doença em humano. Então o vírus, ele, nesse caso, ele nem está atenuado, nem, eu diria, morto. Ele pode usar só ele para ancorar essa proteína, que essa proteína tem o papel de quê? De fazer um sítio ativo, juntar-se com a membrana das células, os vírus todos eles são parasitas intracelular obrigatório, e evitar que o vírus venha parasitar uma determinada célula no corpo humano, ou células, não vai parasitar só uma célula, mais no sistema respiratório. Pode ser feito um vírus usando outra técnica, é a técnica que os Estados Unidos, não sei qual é a indústria farmacêutica, mas está fazendo, que é o RNA mensageiro. Bom, nosso corpo tem os ácidos nucleicos estão em DNA e RNA, e o RNA tem três tipos: o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O que é isso? O mensageiro vai transmitir mensagem. Nesse caso, ele está usando um ácido nucleico para o vírus. No caso, é a proteína, certamente fica lá, essa proteína S, e ele vai passar a mensagem para as células, para se desencadear um sistema de reação, formando anticorpos específico justamente para o vírus. E aí, no caso, não vai reconhecer, tá? Podem usar, tem até, nesse caso que o vírus, o coronavírus RNA vírus, fazer um com adenovírus, que é, no caso, um outro vírus, que é os vírus, normalmente eles só tem um material genético, o DNA ou RNA. E aí faz esse tipo de vacina também. São várias técnicas, existem várias técnicas, tá? E a outra maneira é quando alguém pega a doença, que não tomou vacina, ela forma anticorpos específicos para o caso desse vírus, tá? Por exemplo, eu tive várias doenças chamadas da infância. Eu tive cachumba, eu tive conqueluche, que é chamada tosse comprida, tosse braba, eu tive sarampo, e essas doenças todas formaram anticorpos. Esse anticorpo é para sempre. Já tem outras doenças, por exemplo, que o vírus ele se modifica muito rápido, principalmente os RNA vírus, não só exclusividade desse grupo de vírus, que são RNA. Por exemplo, vírus da gripe, a influenza, vírus HIV, um exemplo, o coronavírus. Tem vários tipos de vírus. Não estou lembrando de todos não, mas aí se quiser pode pesquisar numa aula, a gente pode falar sobre isso. Então, como essa semana a gente vai fazer um estudo sobre vírus, eu quero fazer esse tutorial falando envolvendo a questão de doenças. Então, por exemplo, a gripe, todo ano as pessoas têm que receber uma dose uma determinada da vacina. Por quê? Porque o vírus ele se modifica muito rápido, evolução. Cuidado com o termo mutante, mutação. Nem sempre a evolução de um organismo vivo, no caso o micro-organismo, ela se dá por mutação. É um dos fatores, um dos fenômenos que vai ocorrer na mudança de um ser vivo qualquer, mas não precisa ser exclusivamente mutação. Pode evoluir por outros fatores, tá? Vários deles, tá? Então, isso é importante. Então, essa vacina da influenza só dá uma cobertura de 1 ano. Já tem vacina que é para sempre. No caso, ainda não sabe quase nada sobre agora esse vírus que está causando a pandemia, qual é o tempo de cobertura, porque tudo está muito novo, tudo muito recente, começou o ano atrasado, 2019, não se sabe se a cobertura, quem formar anticorpos específicos, por quanto vai estar protegido, tá? Tem outras doenças que também tem tempo, por exemplo, a febre amarela, se for a dose completa, ela tem uma cobertura de 10 anos contra o vírus que causa, normalmente, acho que é um flavivírus, acho que é família Flávio Virídia, não sei, eu também não vou, importa você entender isso, tá? No momento a gente pode explorar essa outra parte. Fato esse, que a cobertura é 10 anos, porém uma dose que foi usada por falta de dinheiro, um ano atrasado, 2019, era meia dose, só dava uma cobertura de 5 anos, então dividir uma dose que era para um paciente para 2 pacientes, ou seja, para imunizar 2 pessoas, tá? Vamos imaginar nessa situação. Bom, cuidado para não confundir com doenças causadas por bactéria. Eu vou chegar aqui uns conceitos, muita gente
que tem nível elevado de status e tudo, e erra isso e erra feio. E para vocês eu não posso errar, porque mais tarde vocês vão levar uma cacetada lá na frente. O que é isso? O conceito de virulência. Virulência é qualquer micro-organismo assim, que ataque, que atinge um ser vivo, mas não quer dizer, isso é uma palavra ligada a uma infecção, tá? Por micro-organismo. Mas não quer dizer que essa questão de virulência vem de vírus. Viroses é uma coisa, virulência é outra. Porque no caso causado por a doença causada por bactérias, que é outro tipo de micro-organismo, é uma bacteriose. Está ocorrendo tem uma bacteriemia que está sendo ali desenvolvida, o processo é a bacteriose. Por exemplo, o cara que está com, por exemplo, tétano, ele está com a bacteriemia, ele tem uma bacteriose, aconteceu a doença, nesse caso é isso, o processo. Ele está com tuberculose, está com a bacteriose, que no caso é a tuberculose. Tá? Se for no caso uma doença causada por outro tipo, micro-organismo, exemplo, vamos imaginar, aí tem os nomes específicos, mas por fungos, na pele, micose. E a gente poderia ter, aí tem os nomes, nome popular é frieira, mas não é, isso não é virose. Se for, por exemplo, protozoário, vamos imaginar que alguém está com leishmaniose. Isso é uma protozoonose, ele não está com virose, ele não tem uma virose. E muita gente tem confundido, eu já vi gente falando isso, e isso é um erro. Na verdade, dentro da ciência, dentro do conceito, da questão de doenças, todos eles são parasitas, mas dizer que pode até chamar uma parasitose, alguém está com uma parasitose, mas a parasitose pode ser um verme, que é uma verminose, e aí segue, tem N tipos, tá? Então vamos ter um cuidadozinho, tá? Espero que tenha deixado bem claro isso para vocês, que é importante. Essa semana nós estamos fazendo um estudo sobre vírus e está postado lá, como eu tenho falado para vocês. Vai ficar no Google Classroom, isso aí, claro, no YouTube. Isso aí, ó, a perder de vista. Não sabemos onde vai parar. Sabemos que está saindo daqui dessa sala, mas isso aí vai, ó. Não tem limite. Beleza? Então foi isso, gente. Virose é isso, vacina é isso, diferente de doença de remédio de cura, de soro. O soro aplica, uma coisa mais prática para a gente entender isso é o caso do soro antiofídico, que é aplicado no caso das picadas de serpentes, de cobras. Esse soro só cura, mas se o indivíduo que curou de uma picada de uma cobra, pegar, por exemplo, sei lá, brótolos, qualquer outro tipo de cobra, ele for picado dias depois, ele também vai sofrer, ele vai ter doença novamente, vai ter a mesma doença, tá? Porque isso é a cura naquele momento, é só para neutralizar o efeito do veneno no corpo da pessoa que foi inoculada aquele veneno. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro.